Boa tarde, pessoal. Nós estamos aí em 8 pessoas. Deixa eu ver se o Estélio chegou. Não chegou, mas vamos continuar. O convite foi enviado. Nós vamos falar sobre o Data Wave, né, que é um ambiente aí para vocês terem acesso à base de dados do Firebird e outras bases de dados, né? A gente fez um site. Vamos abrir aqui o site WX Soluções, onde tem alguns detalhes aqui, em WX Data Wave Driver nativo, tá? É a primeira coluna do primeiro menu. Então, aqui tem algumas explicações sobre o que é o Data Wave, né? Os bancos de dados que a gente está dando suporte e os módulos que ele é composto, né? Tá? Deixa eu passar para vocês o link no Skype e no Firebird. Ctrl C. Beleza? Tá. Acho que já podemos começar. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Tá ao vivo aqui. Escreveu aqui. Boa tarde. Marcos, Pedro. Pode começar, Adriano. Estamos ouvindo. Beleza. Pelo menos, pode desconectar até. Bom, o driver Data Wave, ele veio de acordo com a solicitação da comunidade. A comunidade solicitou para a gente desenvolver algo, ou a PC Soft desenvolver, e ficou a pendência deles desenvolverem esse driver, e como não saía, acabamos desenvolvendo ele do zero, tá? Para que serve ele? Ele vai servir para vocês conseguirem conectar na base de dados Firebase, né, de forma nativa, sem usar o PVC. Alguém está com o microfone aberto. Então, é um driver que vai dar acesso nativo a alguns bancos que hoje vocês têm que conectar através do ADBC. Então, isso vai dar maior velocidade, vai dar maior eficiência no teu uso, né, do seu software, onde vocês vão conseguir fazer as suas aplicações, as integrações, de forma bacana, que o usuário goste da performance do aplicativo de vocês. Em alguns testes que a gente fez com o ADBC, realmente é muito triste, né, a velocidade do ADBC. Então, ficamos nessa de arranjar uma solução, e encontramos com o Marcos em alguns grupos aí. Chamei ele para conversar no particular e ele topou o desafio, né? O Marcos, ele trabalha há alguns anos com C#, ele vai falar já sobre ele. E juntos, né, eu e o Marcos, desenvolvemos a parte do aplicativo, os exemplos, o site, correndo atrás de ideias, e chegamos ao que temos hoje para mostrar para vocês, tá? Vou passar a bola agora para o Marcos. Pode falar. Boa tarde, boa noite a todos aí, todo mundo ouvindo bem? Então, aqui é o Marcos falando, desenvolvedor .NET, né? Eu não sou muito da área eu não sou da área do WinDev, mas você tem o desafio para prover uma solução aí para a plataforma WinDev. Então, a gente chegou hoje no Data Wave, tá? No nosso produto WX Data Wave, tá? E a gente diz aqui, o Adriano, nós dizemos driver para entendimento de todos, mas assim, é muito mais do que um driver, né? Então, o que a gente acaba tendo é um verdadeiro servidor de dados, né? Então, a gente tem um servidor de aplicação, que ele abstrai o acesso a vários tipos de bancos de dados simultaneamente, com acesso nativo, direto com o driver desenvolvido pelo fabricante do banco de dados. Isso que é bacana. A gente usa o driver desenvolvido pelo mesmo cara, pelo mesmo desenvolvedor que desenvolveu o banco de dados que vocês usam. Então, não é uma empresa terceira, não é uma empresa intermediária. Nós usamos o driver do Firebird desenvolvido pelos desenvolvedores do Firebird.
Então, só aí a gente já sabe a eficiência que isso tem, né? O desempenho e o uso de recursos de computação e o ganho que a gente tem com isso. Fora isso, hoje a gente é compatível com PostgreSQL, com o Microsoft SQL Server, com o MySQL e com o Firebird. Vai entrar nas próximas atualizações, a gente vai atualizar esse produto constantemente, os senhores vão receber atualizações incrementais do produto, podem ficar tranquilos, e nós vamos adicionar suporte a outros bancos, como o Oracle, o Teradata e o DB2, temos já planejamento para inserir esses 3 aí, e mais alguns outros tipos de bancos pagos aí, né, os bancos mais caros, os bancos pagos aí. Tudo isso é feito, todos esses acessos a esses bancos são feitos através do nosso servidor de aplicação, ou através do Data Wave Server, tá? Então, a sua aplicação, ela pede esses dados para o nosso servidor abstrai para você a parte de comunicação, de abrir query, abrir statement e tudo mais, e nós entregamos para a sua aplicação o que interessa para ela, que é os dados, tá? E aí, de resto, vocês podem fazer o que vocês acharem melhor com esses dados, né? Padrão é sempre JSON, que é universal, né? Funciona em qualquer lugar, em qualquer plataforma, tal que o WinDev não tem o menor problema para trabalhar com JSON, tá? E além de acesso a dados, nós temos outros recursos no servidor, mas nós vamos estar demonstrando isso em momentos futuros. Hoje, nós temos aqui uma aplicação de cadastro de contato, uma aplicação básica, com uma tabela, tá? Inserindo, buscando, atualizando e removendo registros, funcionando bem rápido, né, Adriano? Ficou bem rápido em nosso teste, ficou bem instantâneo as coisas, né? A velocidade do Hyperfile ou Postgre, assim, a performance incluiu, já veio, alterou, já veio. Em relação ao DBC, né, acaba que ficou bem... Fica processando, né, então ficou bem... Pessoal, uma dúvida. Todas. Com relação à persistência de conexão com o servidor, como é que vocês tratam isso? Você diz em relação a como assim, a persistência de conexão? Eu vou me conectar à tua ferramenta que faz a conexão com o banco, correto? Exato. Tá, e como é que vocês gerenciam a conexão de vocês com o banco de dados? Por exemplo, se essa conexão cai, como é a persistência desse processo aí? A gente conversa com o banco de dados usando o driver nativo e as funções nativas desse driver nativo do fabricante do banco, que é otimizado para o ADO.NET. Então, ele roda, o driver nativo é carregado dentro do runtime C#, né, e a gente faz as chamadas dele com a otimização aí do ADO.NET. Tá? Permite múltiplas conexões simultâneas, tá? Permite pool de conexão e você tem o controle dessa conexão de forma remota. Como que é esse controle? Através de uma biblioteca de cliente que nós iremos fornecer aos senhores para poder conectar o WinDev ao nosso componente. Eu fui claro na resposta? Eu pulei muito rápido? Na realidade, o que eu quero saber é o seguinte, por exemplo, eu não sei como é que vai funcionar o processo de vocês, mas eu imagino que seja o seguinte, eu abro uma conexão, tá? E a partir daí, pelo menos como é hoje no WinDev, eu começo a fazer os meus processos, ok? Eu começo a fazer os meus selects, os meus inserts, eu faço o que eu preciso dentro do banco de dados, tá? E se durante esses meus processos qualquer, após ter aberto essa conexão, por qualquer motivo essa conexão cai, como é que vocês estão tratando isso? Imagina que é um banco remoto, não é um banco local. Sim. O que acontece? O servidor, tá? O servidor, o que ele vai fazer? Quando você abre uma conexão, uma conexão, o que a gente chama de conexão já no lado do WinDev, no lado cliente, no lado WinDev, a gente chama de sessão. Então, a sessão, ela pode ou não, mas na maioria dos casos, ela equivale a uma conexão, a uma ou mais conexões na sua base de dados, tá? A conexão lá com a minha base de dados caiu. A conexão entre o servidor, entre o nosso componente e o teu banco de dados. E aí, a sua sessão já está aberta no teu programa WinDev. Se você não estiver usando uma transação,
o que acontece? Você está usando o comando, você não tem nenhuma transação iniciada. Se não tiver nenhuma transação iniciada, o que vai acontecer? O servidor ele vai abrir uma outra sessão, tá? E vai abrir ele vai abrir uma outra conexão lá com aquela outra sessão, mas ele vai manter a mesma conexão, a mesma sessão no lado do teu programa, no lado do cliente. Então, você abre a sessão, ele abre lá a sessão 1, 2, 3, 4, 5, o ID da sessão. Cada sessão tem uma ID específica, uma ID única, e vamos imaginar que seja a sessão 1, 2, 3, 4, 5. Você fala, abriu a sessão, ele te retornou, abriu a sessão 1, 2, 3, 4, 5. E aí você rodou insert, update, delete, select, em alguma dessas operações o banco ficou indisponível, né? Ou deu algum problema naquela conexão. O que o nosso servidor vai fazer? Opa, caiu a conexão? Ele vai abrir uma outra sessão, vai abrir uma outra conexão, só que mantendo o mesmo ID da sua sessão, certo? E aí, da próxima vez que você for rodar o update, ou select, ou qualquer comando, usando o mesmo código de sessão, você vai conseguir realizar aí essa operação. Se você estiver usando uma transação, isso infelizmente não é possível, porque até por um meio físico, quando você tem uma transação e a conexão morre no banco, a conexão, infelizmente, morreu. Então Não, tranquilo, mas eu vou receber uma sinalização de que aquela operação não foi concluída ou qualquer coisa do gênero, né? Sim, exatamente. Tá bem, mas então a persistência do lado, fica do lado de vocês. A persistência com o banco eu não preciso me preocupar. Exato. Beleza. Adriano? Oi. Troca o teu Dirver ali por driver, por favor, tô ficando nervoso. Driver? Ah. Tá desde o primeiro slide assim. Driver. Ih, ficou pior. Driver. DRIVE. Ah, nossa, tô dormindo. Tá feio, hein, cara? Vai. Mas valeu, Marcos, essa era a dúvida. Obrigado. Obrigado. Pode continuar. Eu coloquei aqui, no slide 3, a questão de quais são as DLLs, né, da parte client. Isso aqui vai estar junto com o EXZ de vocês. Então, o DataWave Client DLL, o Newton Soft JSON, que é para trabalhar com JSON, o SOC App Server Client DLL. Tá? Então, isso aqui são os arquivos da DLL do, como se diz, do lado client. Beleza, Marcos? Beleza. Aqui, só também esclarecendo aí mais uma informação, né? A fim de conhecimento mesmo. A sua aplicação, no caso, seu aplicação cliente, no modelo de client-server, você tem uma conexão constante com a base, né? Então, o seu sistema ele fica constantemente lá conectado com a base, mesmo que a conexão fique ociosa. Mas ele mantém lá uma conexão, ele tem state, né? Tem o estado da conexão. Já a nossa solução, ela tem esse comportamento, porém no servidor, no componente do servidor. Já a sua aplicação para o nosso componente, ela trabalha desconectada. Só abre conexão quando precisar. Perfeito? Porque aí usa até menos recurso da tua aplicação, menos recurso de rede, ou seja, otimiza mais otimiza mais o funcionamento, certo? Então, nós conseguimos manter a conexão com o banco, só que fechando e abrindo, conectando e desconectando com a sua aplicação desktop. Então, a sua aplicação desktop, ela fica aliviada de ter que manter uma conexão constante com o servidor. Isso não acontece mais. E ainda que ela esteja desconectada do servidor, se você tiver a sessão aberta e conseguir recuperar lá a sessão, você consegue retornar aquela mesma conexão que existe lá entre o banco de dados e a nossa aplicação, só que lá no servidor. Entendeu? A versão do Firebird, a gente pode dizer sim que a versão inicial dele é 1.5, mas ele funciona com qualquer versão, tá? O correto é ele funcionar com qualquer versão de banco, tá, pessoal?
A gente não tem essa questão de, não posso trabalhar com SQL Server 2012, tem que ser só o 2016. Não pode ser o Firebird 1.5, tem que ser só o 2.5 para frente. Então, essa incompatibilidade entre cliente e servidor a gente não tem, porque a especificação do .NET, né, da Microsoft, lá, do C Sharp, ela garante isso para a gente. Pessoal, vamos falando de dúvida aí, vamos manifestar aí, vamos tirando dúvida, agora é a hora. Vamos esclarecer tudo aí. Quando vai ter Oracle? Oracle, a gente quer liberar a primeira versão, deixar funcionando nesses primeiros parceiros aí, para a gente coletar um feedback legal, e a gente vai habilitar o Oracle logo nesse segundo passo. Quanto à questão de data, eu acredito que até o final da semana que vem a gente consiga já liberar uma versão tanto com Oracle quanto com o DB2. A gente espera liberar Oracle e DB2, e por último em terceiro, né, o Teradata. E aí vai ter outros bancos pagos também que a gente vai estar incluindo, né? Todos os bancos que estão descritos lá no site a gente vai colocar, mas a gente vai implementar eles aí gradativamente, tá? Mas os próximos que vão abrir suporte vai ser o Oracle e o DB2. E depois o Microsoft SQL já está habilitado hoje, né? Já está habilitado. Uma coisa que perguntaram para mim, Marcos, é sobre o DBF. DBF o não DBF... é banco, pelo amor de Deus. Oi? DBF nem é banco, pelo amor de Deus. Sim, mas explica para eles, Marcos. Então, pelo que eu estava... O que acontece? A gente trabalha em cima da especificação ADO.NET, tá? É uma especificação de mercado e tal, muito respeitada, é um padrão da Microsoft. E o DBF, ele não entrou nessa especificação, entendeu? Então, o acesso a arquivos DBF, pelo menos a partir de uma plataforma .NET, a partir de um programa C Sharp, ele não é padronizado, ele não faz parte de uma especificação de mercado, e por isso, por hora, a gente não vai habilitar o suporte a ele, entendeu? Mas é só por causa disso, é só porque ele não entra na especificação lá, então a gente não tem um padrão que a gente pode confiar. A gente não tem um driver que a gente pode, uma DLL, algum padrão que a gente possa confiar que vai funcionar. Todos esses bancos que estão aparecendo aí, eles fazem, os desenvolvedores do banco, eles desenvolveram os drivers obedecendo a especificação de mercado, que é o ADO.NET lá, o ADO.NET, né, o ADO.NET. Então, todos eles oferecem drive, todos eles obedecem piamente a especificação, e por isso a gente garante o funcionamento com eles, entendeu? E o DBF, o pessoal aí do DBF não seguiu muito essa especificação, então não é confiar, não dá para a gente confiar o funcionamento, entendeu? O server vai funcionar em Windows e Linux ou só Windows? Por enquanto estamos funcionando somente Windows, mas em breve também vamos ter suporte a Linux, porque o server ele é desenvolvido no .NET Core. .NET Core, né? No .NET Core 3, que é compatível com o Linux. Beleza. Com uma performance absurda, tá? No Linux ele tem uma performance, assim, ele é o diabo de performance no Linux. Não que eu pretenda usar, mas tudo bem, só vou perguntar. É bom esclarecer. Ali no grupo, no chat, né? Daí perguntaram da versão, mas você já respondeu, tá? Sim, 1.5 em diante. Pessoal faz uma pergunta aqui, a Val. O que vai ser instalado no cliente final? Só para mim ter uma noção aqui. O que vai ser, assim, eu instalo também nas estações, somente no servidor? No servidor nós vamos liberar um instalador em breve, muito em breve aí, vamos liberar um instalador, um setup já com Next Finish. Esse instalador ele vai instalar o runtime do .NET Framework, tá? Então vocês vão ter um runtime do .NET instalado no servidor, e o próprio servidor DataWave com as DLLs ali, e no servidor é o que precisa fazer, tá? Isso aí no servidor. Nas máquinas, pelo que eu estava vendo a integração do WinDev com as DLLs do .NET, parece que nem .NET vai precisar instalar não, tá? Então a sua aplicação ela vai para os terminais direto, é compilar e mandar. Só no servidor que a gente vai ter um instaladorzinho lá do próprio servidor, que ele vai instalar esses arquivos aí, tá vendo? Na máquina lá do seu cliente, no servidor ele vai instalar esses arquivos aí, que esse aí é o próprio servidor aí do DataWave.
Aí ele instala o servidor e libera uma porta para conexão. Libera uma porta, você pode definir a porta que você quiser. O padrão é 4.000, mas você pode mudar. Nós temos arquivos de... Ô, Adriano, vamos falar do arquivo de configuração de novo? Acho que é bom, né? Esses aqui são os arquivos do ambiente do servidor. Tá. Vamos falar sobre arquivo, sobre configuração do servidor, que até a gente já entra num monte de coisa interessante aí. Girando girai aqui, tá? Tá, dos arquivos de configuração, eles ficam aqui na pasta conf, tá, pessoal? Na pasta do servidor. Beleza. Pessoal, a gente tem alguns... o padrão de configuração inteiro do programa é JSON, tá? Que é muito fácil de entender, eu acredito que todos vocês vão conseguir lidar com ele. Bem fácil, bem simples, bem direto ao ponto, nós já vamos explicar eles aí, cada um desses aí, o que faz. Nós estamos construindo também um utilitário para poder configurar esses arquivos via interface gráfica, mas na presente data, hoje, estamos configurando somente via editor de texto mesmo, tá? Mas nós vamos ter também uma interface gráfica, um programinha bonitinho para editar esses arquivos aí. A gente se preocupou em fazer funcionar, né, Marcos? Deixar... Daí a parte do dashboardzinho dele, a gente já até começou também a fazer, mas falta alguns detalhes aqui para finalizar, deixar 100%. Mas nada mais é do que um editor de JSON, tá? Adriano, tem como você mostrar um código dentro do Indev aí para a gente ter uma noção? Vamos chegar lá, gente. Vamos chegar lá. Vamos abrir primeiro o server, Adriano. Server? Primeiro o server. Tá. Pessoal, arquivo de configuração, tá? A gente tem vários arquivos ali, tá? O primeiro que a gente tem que dar uma olhada, pelo menos, é o server, tá? Vai ter lá o server.json. Nesse server você vai ter o que esse JSON significa. É o funcionamento básico do servidor. Você vai ter o port ali, que é a porta. Alguém perguntou da porta aí do firewall, né, que tem que liberar. A porta vocês escolhem. Pode escolher a que vocês quiserem. Isso aí é livre, tá, pessoal? Vocês vão definir ali a porta e essa porta vocês vão liberar no firewall. Tá? E basicamente é só isso. O buffer size é o tamanho de buffer, o tamanho da banda do servidor, né, de entrada e saída de dados. Aí ele está como 10 megas, significa que você consegue entrar e sair 10 megas do servidor. Tá? Então você pode fazer um select lá, que ele vai gerar de dados 9 megas, 8 megas, o que é coisa pra caramba, tá? Ou 8 megas, 5 megas, tudo bem. Ah, não, eu tenho um select monstro numa tabela de 10 milhões de registros que eu preciso de mais memória para isso. É só aumentar o buffer size. Aumentou o buffer size, ele trabalha com uma banda maior, você consegue fazer consultas maiores e maiores e maiores, tá? Consultas bem grandes. Só que isso vai custar um pouquinho de memória no servidor, tá? Quanto maior o buffer size, maior o uso da memória no servidor toda vez que você for rodar aquela sua query gigante que retorna 10 milhões de registros. Vocês já testaram a aplicação com campo blob, com imagem, documento? Como é que funciona? Sim, ele vem em base 64. Ele vem em base 64. Aguenta bem o sabugo, porque, por exemplo, uma imagem passar de 15 mega é pirulito hoje. Você pode aumentar para 15 mega o buffer, tranquilo. Ok, mas digamos que se eu tenho uma imagem de 15 mega e o meu buffer estiver em 10 mega, não vai rolar. Não vai rolar. Eu preciso deixar um buffer já sempre bem alto. Um buffer planejado para sua aplicação, né? Não bem alto, um planejado para sua aplicação. Tranquilo, mas imagina... demais, você pode usar mais. Imagina que tu não tem muito controle sobre o usuário hoje. Hoje, qualquer foto que o cara tire no iPhone, por exemplo, dele lá, tem mais de 15 mega. Né? Se ele quiser fazer um upload dessa foto, se eu não estiver tratando a foto... Sim. Aí, se você precisar de mais, você pode ir lá e aumentar, sem problema nenhum, você pode ir aumentando. Sempre convertendo para bytes, tá? Aquele 1 bilhão, sim. 1 trilhão ali é bytes, tá? 1 quinquilhão de bytes. Tem no Google, o Google tem um conversorzinho de bytes lá, entendeu? Que você coloca, eu quero 20 mega, aí ele te dá a quantidade, o número que você tem que colocar aí. Beleza? Beleza. Copiar e colar.
O encoding é sempre o TF8, por causa dos acentos, né? MAU é acento C cedilha e tal. Isso aí a gente não mexe. O single-threaded, esse is single-threaded, ele está como false. Como ele já sugere, ele diz se o seu servidor ele vai ser monotarefado, se ele vai ser sem paralelismo, tá? Não sei que tipo de aplicação precisaria isso, mas se você quiser, eu quero um servidor que só atenda uma requisição por vez. Beleza, você habilita ali e está tranquilo. O max threads count é o número de processos simultâneos que acontecem no seu servidor, tá? Significa que eu posso... 40, hein? Não, tudo bem, não. Deixa 10 que eu já vou explicar aí. Calma aí, gente, vamos lá. Vamos respirar um pouquinho. Como que funciona isso aí? Significa que quando eu bater 10 conexões simultâneas, o meu servidor vai travar, ele vai morrer, ele vai derrubar, ele vai parar de atender? Não. O servidor vai continuar funcionando, ele vai continuar atendendo requisição, vai continuar tudo. Só que ele vai atender simultaneamente os 10 e os outros 5 que chegaram, eles vão entrar numa fila e na medida que for liberando dos 10, por ordem de chegada, os 5 vai entrando no pool de execução paralela. Entendeu? Então eu tenho 10 executando hoje, tenho 5 esperando. Eles vão esperar. E aí, beleza, liberou 1. Aí passa 1 para os 10, aí fica 4 esperando. E aí liberou 2, aí passa 2 e fica 2 esperando lá. Então, basicamente, é nesse fluxo aí. Beleza? E sem falar também que a conexão, ela não... Não, Adriano, deixa no server lá para mim, faz favor, Adriano. Adriano, você está respirando muito rápido, Adriano, deixa no server aí. Deixa... já estava indo para outro arquivo. Não, vamos lá. Falta ainda essa última sessão aí. Lembrando, só para encerrar, esse max thread count, lembrem-se sempre, tenham sempre em mente que o servidor é stateless. Então, abriu a conexão, ela morre rápido. As conexões no nosso servidor, elas começam e morrem muito rápido. Elas não ficam abertas muito tempo, igual no mundo HTTP, lá, né, que você tem algumas conexões que ficam sempre abertas ali. O Named Queries Directory. Esse Named Queries Directory, para que serve? Você vai colocar um diretório, você vai apontar um diretório onde, no servidor, né, nesse diretório você vai deixar lá arquivos SQL com as queries do seu sistema. Para que serve isso, Marcos? Primeiro, uma questão de... É a menos importante, né? Mas é uma questão, assim, de segurança, né? Se o cara, sei lá, obter o código do seu aplicativo, ele não vai saber a query que está sendo feita ali. Depois, para otimização, você reduz o tamanho do pacote trafegado em rede, isso aumenta ainda mais o desempenho, a resposta de forma geral. Vocês vão ver que ele responde muito rápido. E depois que vocês conseguem, se for o caso de uma view, de uma procedure que vocês estão chamando, vocês não precisam recompilar o programa, lançar uma nova versão, atualizar o seu cliente, parar o seu cliente lá na ponta para atualizar o seu programa, porque você mexeu numa query. Você pode ir lá no servidor, fazer a manutenção na query, na procedure lá, e no seu programa o que você vai chamar é o nome desse arquivo. É o nome, um @folha pagamento. Pronto, ele já sabe que ele tem que ir lá nesse diretório, pegar a query, o select, o update, procedure e views que está dentro desse arquivo e executar essa query para você. Tá? Então, você reduz o número de compilação do seu sistema para mexer em SQL. Você reduz toda essa parafernália de compilar, subir no FTP, atualizar cliente por cliente, né? Ainda que você tenha automático, mas você tem que parar o ambiente do cliente para arrumar uma query que, às vezes, é um problema que está dando só lá nas máquinas do escritório. Sabe aquelas queries que só dá problema em alguns módulos do sistema, em alguns usuários, em alguns setores, sabe? Que você precisa recompilar o sistema para arrumar a query. Isso aí você não precisa mais, entendeu? Gente, nessa sessão, em alguma dúvida até aqui? Nós vamos passar para o próximo arquivo. Beleza, vamos lá. Qual deles? Próximo vai ser o Authorization.
Pessoal, então, vamos lá. Acesso a dados a gente tem que ter senha, né? Então não dá para deixar o servidor aberto aí na rede para qualquer um fazer o que quiser, tá? Pode maximizar essa tela aí. Eu estava tentando. Isso que é bonito. Isso que é bonito. Não deu. Pessoal, esse authorization.json, ele vai definir aí a segurança do seu servidor, a autenticação entre a tua aplicação em dev ao nosso componente, porque o nosso componente ele não libera dados na rede e assim a Deus dará não, tá? Tem que autenticar. Só que essa autenticação você pode definir como que você quer essa autenticação. Você tem um type ali, que você tem ali está definido como fixed, e você tem um comentário ali dizendo values, né, fixed or dynamic, tá? O fixed, ele vai entrar naquela área fixed ali, tá vendo? Tem um user e um password ali, que a gente definiu como manager e manager. Significa que apontou o type como fixed, você colocou o user e o password ali, você tem que logar com ele com essas credenciais fixas aí, tá, pessoal? Baseado em arquivo. Então, essa é a sua autenticação. Não, eu tenho uma tabela de usuários no meu banco de dados, já o meu sistema já tem uma tabela de usuários e tudo mais, e eu quero reaproveitar essa tabela de usuários. Beleza. Você vai marcar como Dynamic, e no Dynamic, no SQL Query, você vai colocar a query do seu sistema, do teu banco, que traz para a gente 2 colunas. O nome do usuário e a senha. Ali você vê que a gente faz select name e password from users, where nome igual a @user e password é igual a @password. Esses parâmetros têm que ser preservados na sua query, tá, pessoal? Ali tem a explicação também, dizendo ali que você pode adaptar a sua query SQL para um padrão similar a esse abaixo aí, retornando na primeira coluna o nome do usuário e a segunda coluna a senha desse usuário, tá? Você pode usar qualquer nome de coluna ou alias SQL para retornar esses dados aí na sua consulta. Então, você pode usar alias ali, assim, o nome não tem problema, o nome da coluna que você está retornando. Interessa que você retorne 2 colunas, não interessa o nome. As 2 têm que ser string, né? Você tem que retornar uma linha para essas 2 colunas aí, beleza? Até aí, beleza, pessoal? Lembrando também, se tiver alguma criptografia aí envolvida na sua tabela, suas senhas são criptografadas, você vai precisar mandar a senha criptografada lá da camada cliente. A sua aplicação vai ter que encriptografar a senha e mandar para essa nossa autenticação, porque o servidor não vai saber descriptar essa senha do seu sistema. Perfeito, pessoal? O que ele faz é fazer um select para comparar, para ver se existe, se existir. Tranquilo. Ok? Alguma dúvida? Pessoal, vai postando dúvida, hein, pessoal? Vai falando dúvida aí, vamos tirar isso agora. Nós já vamos... Authorization, assim, né? Isso. Autorização. Podemos passar para o próximo? Que é o database. Database? Isso. Então, pessoal, agora a gente já tem os arquivos database, agora a gente já configuramos o servidor, já configuramos a autenticação, vamos falar de banco. Pode maximizar aí, ó, maximiza a tela aí, ó, Adriano. Vamos lá. Pessoal, esse aí é o arquivo onde a gente configura a conexão entre o DataWave, o servidor, e o banco de dados efetivo. Você vai ter primeiro ali uma flag, o system, né, o atributo system. No system você vai colocar ali aqueles valores pré-definidos, né, que hoje a gente tem o FBSQL, MSSQL, PGSQL, MySQL. Futuramente vamos ter o Ora SQL, o DB2 SQL e o Teradata SQL. Vamos ter futuramente essas opções aí, tá? O server é o endereço de rede, o caminho de rede do seu servidor, no caso é localhost, e nós recomendamos que você deixe o servidor rodando ao lado do teu banco de dados, para que ele fique localhost, isso aumenta o desempenho, tá? Aumenta a eficiência. A porta, padrão do Firebird, 3050, user ID é o usuário do banco, no caso sysdba, password master key, database, o caminho do banco, né? Ou o nome do banco. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu consigo criar isso do meu lado? Ou eu tenho que editar sempre esse arquivo? Por exemplo, se eu preciso criar uma conexão nova com outro servidor Oracle, eu tenho
que inserir aí dentro esse JSON para cada conexão? Tem que manualmente editar o arquivo e inserir isso aí? Sim. Para cadastrar o teu banco de dados, você precisa criar esse arquivo. Para usar ele, lá no lado da sua aplicação, você só aponta o nome do ambiente. Isso eu entendi, mas digamos que eu vou usar 10 bancos de dados diferentes, cada banco de dados, sei lá, 10 bancos Oracle diferentes, ok? Sim, 10 owners Oracle diferentes. Eu preciso criar os 10 aí dentro. Os 10 databases. E como é que eu vou saber lá na minha aplicação para quem eu quero me conectar? Como é que eu identifico o nome dele? Nós vamos chegar lá. Você passa o nome. É bem bacana isso. Você passa o nome do... Volta na pasta. Ali, ó. Abre os outros arquivos para mim aí, Adriano. Tá vendo que a gente tem um database underline loja 2? Entendi, agora entendi. Tá entendi. Olha lá, o loja 2 é PGSQL. Você passa o nome do JSON que você vai conectar. Entendi. Exatamente. Entendi. Então eu posso ter 100 database, alguma coisa lá, ou 100 banana.json, não interessa o nome. Aí no caso, para a gente conectar com esse PostgreSQL, a gente passa só loja 2, tá? Não precisa passar database, underline, loja 2.json, não. Só loja 2. Ele já sabe do que se trata. Só usa o alias. Só loja 3, loja 2, e o resto ele já sabe. Sim, no caso eu vou criar 10 arquivos JSON, um para cada banco diferente. Exatamente. Perfeito. E aí esses bancos podem ser diferentes uns dos outros, tipo assim, Oracle, MySQL, igual a gente tem aí, Oracle, a gente tem aí PostgreSQL, MySQL, tudo. E você pode deixar os 10 o mesmo tipo de banco, tranquilo. E na sua aplicação cliente, você pode chamar as mesmas funções, passando só o nome desse arquivo, e o servidor já resolve para você a conexão com o banco. Então você pode fazer um select em um banco, e um select em outro banco diferente, outro tipo de banco, outro tipo de query, a partir da sua mesma aplicação WinDev ou WebDev, né? O jeito que a ferramenta vai fazer o front-end com você, desenvolvedor, é independente, é transparente, tá? Vou colocar aqui loja 1, loja 2, loja 3. Vou dar um entendimento. No caso, só vai mudar o database, no caso, né? Isso. Exato. Database 1, 2, 3. Isso... Exato. Perfeitamente. Falta um e basicamente a configuração de conexão nossa é essa aí. Por último, nós temos um arquivo gdpr.json, tá? Isso aí agora vocês vão pirar. Pessoal, foi colocado aí durante o desenvolvimento uma necessidade aí do Adriano, que tinha dos clientes dele, né? O pessoal, a comunidade do WinDev tinha uma necessidade assim parecida, que é fazer o controle de acesso a determinados dados sensíveis, que chama, né, os dados sensíveis, tá? Qual que é a nossa solução, qual que é a implementação do DataWave para fazer isso aí para vocês? Vai ter aí o gdpr.json, vai ter lá o enabled, vai ter um security key, vocês vão definir uma chave de segurança de vocês, tá? Essa chave de segurança, já vou explicar, ele é usado para encriptar e decriptar dados, tá? Basicamente é isso, mas é uma chave de segurança de cada um de vocês aí, que vocês vão escolher, tá? Você vai ter ali o Protected Data Columns, tá? Ali a gente está apontando um data column, a coluna CPF, tá? A gente está ignorando a gente está ignorando esse filtro, tá? Isso é como se fosse um firewall, não? Então a gente está ignorando essa regra de bloqueio aí nos dias 0, que é segunda, e 5, que se eu não me engano é sexta, não, coisa assim. E aí a gente vai ter as actions, tá? Então, ou seja, a minha coluna CPF já está protegida. Se o cara tentar no sábado e domingo, né? Sábado e domingo, aí no caso ele vai sair desse filtro, né? Tipo, ele vai permitir, aí tá liberado. No caso é o contrário, tá? Ele desbloqueia. Para ignorar, ele ignora essa regra aí, entendeu?
É pro cara hackear só trabalhando no final de semana, é isso? Aí vai depender da regra que a galera colocar aí, né? Vou oferecer uma opção. O correto seria colocar, tipo, nenhum, né? Mas. Never. Coloca vazio, mas tudo bem, o pessoal quiser. E você vai ter as actions, tá? As actions, você tem 3 tipos de actions aí. Você tem a moderate. O que a moderate vai fazer, tá? Qualquer sentença SQL, qualquer SQL de consulta que o sistema de vocês ou qualquer outro meio, se alguém descobriu o fio, né? Descobriu o fio, descobriu o canal. Vou entrar no sistema PDV do Pedro José Ferreira. Descobri lá, o Pedro José, eu sei que ele usa o DataWave e tal, eu vou tentar entrar no servidor dele para pegar o CPF dos clientes do sistema dele lá. O que vai acontecer? Mandei uma consulta SQL, tá como strict, o que ele vai fazer? Se ele não atender esses critérios aí, tá? Ele vai só remover, o moderate ele vai só remover o CPF do result set e vai te retornar o restante dos dados, tá? Então, os dados eles vão chegar para você como se o CPF não existisse. Perfeito? O strict... Assim, né? Se o cara executar isso, ele vai ter isso. Exatamente. Esse é o moderate. É o mais levinho, é o mais relax que tem. Você vai ter o strict. O strict, o que ele vai fazer? Você vai fazer lá a consulta, select, nome, CPF, from... tabela do sistema do Pedro José Ferreira Santos, do PDV dele, que está no cliente dele. Beleza. Está como strict? O que ele vai fazer? Se não atender os critérios, ele vai usar a sua security key e vai encriptar o CPF. As colunas, as linhas que contêm as colunas de CPF, ele encripta esses dados. E aí você vai precisar usar essa mesma chave para revelar esses dados aí em uma outra camada, né? Lá na aplicação de destino. Ok? E o critical, o que ele vai fazer? O critical, ele cancela imediatamente a execução da query. Então, o usuário não vai ter dado nenhum. Nem o que está liberado, nem o que não está liberado. Ele bloqueia, ele cancela na hora. Ele derruba o cara na hora. Ele quica o cara do servidor na hora. Beleza? Então, são essas actions aí. Moderate, remove a coluna. Strict, encripta. E o critical cancela a query toda. No caso, o critical ele tem que atender aos IPs permitidos, ser um dos usuários que está na listagem, e é isso. Exatamente. Ele tem que atender as duas condições. Ele tem que estar dentro daquele range de IP e tem que ser um dos usuários permitidos. É isso? Exatamente. Ok. Porque aí você não tem aquele negócio de usuário de, tipo assim, num setor ele não tem acesso, mas se ele fizer login no seu sistema, a partir de um outro módulo, a partir de um outro setor, a partir de um outro terminal, ele tem acesso, sabe? Aí, com isso aí, já mata isso aí, qualquer consulta. E a detecção essa detecção, a gente conseguiu fazer ela bem bacana, porque independente se você está usando, você pode tentar burlar isso aí, tá? Pode tentar burlar fazendo um alias, por exemplo, você pode colocar um alias lá na coluna, você pode tentar mudar o nomezinho ali, entendeu? Mas se em qualquer parte da sua consulta tiver o campo, se tiver escrito CPF, é um select, sua consulta começa com select, em algum lugar do texto tem CPF, ele vai fazer essa análise aí. E para colocar mais um campo, é só colocar mais uma estrutura, não é? Exato. Aí coloca mais um. Aí cartão crédito. Aí você coloca. E aí, o bacana é que cada coluna você pode ter regras diferentes, entendeu? É muito dinâmico isso aí. Legal. Show. Legal, pessoal? Perfeito. Então, através disso aí, você consegue fazer o controle desses dados sensíveis aí do seu sistema. Beleza, galera? Então, Adriano, acho que a gente já pode ir para a parte que o pessoal mais quer, né? Vou segurar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui, seria o GDPR esse último, né? Exatamente. GDPR. Estou me virando nos 30 aqui, tá?
Sobre o pessoal, eu não sei quem foi que perguntou sobre os arquivos do database lá, vou precisar criar vários databases e tal. Nós vamos liberar também, muito em breve, um assistente para você cadastrar essas conexões, tá, pessoal? Vai ter uma telinha lá, um programinha que você vai, nova conexão, adicionar nova conexão. Aí você vai lá e coloca, eu quero o servidor Firebird no banco do servidor tal, na porta tal, beleza? Aí você vai dar um OK, vai clicar no botão OK, ele vai testar a conexão. A conexão estiver OK, ele salva o arquivo e o teu banco já está disponível para ser acessado aí pela nossa solução. Bom, então agora vamos startar o servidor, né? Vamos lá, vamos startar o servidor. Aqui, pessoal, a gente vai startar o servidor para demonstração, a gente vai startar ele manualmente, mas quando a gente liberar o instalador, ele vai ter um serviço do Windows, tá? Vai ter um Windows Service, ele vai ficar rodando lá no serviço do Windows, lá quietinho lá, vai abrir, ele vai iniciar com Windows, vai parar com Windows, tranquilo. Bom, esse é o nosso server, tá, pessoal? Esse é o nosso servidor de aplicação. Esse é o cara que recebe as queries, que recebe os comandos, recebe as solicitações e devolve os dados, insere os dados, modifica os dados. É ele que conversa, de fato, lá com o Firebird. Nós temos aí também um exe, uma aplicação de exemplo, né, Adriano? Um CRUDzinho aí. Sim. A gente pode iniciar esse CRUD nosso aí, né? Vamos iniciar funcionando ao todo. Vamos mostrar ele inserindo, listando. Vamos fazer o esquema que eu disse esses dias, que é dar 2-2 na próxima. Eu não entendi. Alguém falou alguma coisa aí que não deu para ouvir direito, hein? Tá. Então, aqui nós estamos no WinDev. Nós temos aqui as tabelas, mas é só para fins fictícios, né? A gente tem para demonstrar elas, caso alguém tiver dúvida da estrutura. Tá? Aqui no global do projeto, né, foi colocado aqui external, exceptions, né, .wl, para pegar as exceções. E daí aqui criamos um exception in, né, com um info de erro. E no caso de ocorrer um erro nesse ponto, né, a DLL do projeto, vamos lá no projeto, ela tem que ser desbloqueada. Aqui, ó. Firebird. Botão direito na DLL. E fica aqui embaixo um quadradinho bloqueado, desbloqueado, né? Então, você tem que marcar ela para ativar. Deixa eu voltar aqui no DataWave, que eu acho que tem ela bloqueada aqui. Aqui, ó. Tá? Então, a DLL do aplicativo, primeira coisa, tem que fazer esse procedimento aqui, ó. Pegar e marcar para ficar funcional no sistema, tá? Então, desbloqueado, você tem que deixar ela marcada. E ok. Tá? Então, esse é o procedimento que você tem que fazer nas 3 DLLs. Tá? É isso, né, Marcos? Isso, exatamente. Lembrando, pessoal, que isso aí é mais comum de acontecer. Eu fiquei até pasmo de ter acontecido isso na máquina do Adriano, que é um Windows convencional. Eu vejo isso muito acontecer em Windows Server, tá? Windows Server, isso aí acontece direto. Agora, em Windows doméstico, eu converso que é a primeira vez que eu vejo acontecer. A minha máquina é xarope. Então, aqui o Windows é a Server parte não tem. Isso é bloqueio mesmo, tá nem aí. Bloqueio da DLL para operação de uso. Né? Tá bom? Bom, então, se der um exception, um dos motivos é porque está marcada como, está desmarcada como bloqueada, né? Então, você marca lá, dá OK,
e passa a funcionar. Foi feita uma estrutura, né, de parâmetros, né, onde temos o nome do parâmetro e o valor do parâmetro. Num SQL, o nome do parâmetro seria o valor da esquerda, e o valor seria, depois da igualdade, o valor da direita. Né? Então, num where, aqui teria lá nome igual a Adriano. Né? Então, aqui ficaria Adriano, aqui ficaria nome. E daí eu posso incrementar mais parâmetros que forem necessários, tá? Então, uma lista de parâmetros, tá? Então, essa parte aqui fica na parte global do projeto, tá? Então, isso aqui é o global no init do projeto, né? Isso já no InDev. Beleza? Ctrl N. Tá. O projeto ele foi baseado aqui em uma CRUD, tá? Cadastro de contatos. E aqui nós temos as local procedures, tá? Ao abrir, evento de carga listbox, evento editar, evento excluir, fechar, filtrar, gravar, incluir, exportar, selecionar registro pelo botão alterar, editar, selecionar registro pelo grid, clicando 2 vezes, tá? E aqui de variáveis globais, né? Vamos ver aqui como ficou. Com direito, todos. Então, aqui temos as variáveis para pegar o nome da janela. Esse aqui não precisa. Acabou em desuso. Então, eu tenho aqui, ao abrir, ele vai abrir esse código aqui, ó, ao abrir. Tá? Botão direito todo. Aqui eu pego se a janela está aberta ou fechada, então se ele passar por aqui, ele retorna o valor da janela para uma janela que chamou, que ela foi fechada. Né? Tipo aquele esquema lá de fazer if, open, janela x, igual a true, e daí você fazer algum comando aqui, comando x, né? Então, se deu true é porque a janela fechou. Então, daí ele vai executar isso aqui por sequência lá na outra tela. A tela chamadora, digamos. Tá? Então, é bom ter esse código aqui. Então, esse nome aqui está vindo, pegando o my window name, né? Então, ele está pegando esse nome, para daí ser utilizado nessa parte aqui. Está usando indirection aqui. Tá? Dentro do abrir, o que nós temos, né? Aqui ele está colocando, setando como falso e setando o plano da janela na camada 1, certo? Então, ele, como tem várias camadas, né? Então, ele tem aqui a camada 1, a camada 0, a camada 1 e a camada 2, certo? Page down aqui no teclado, tá? Então, na camada 1, ele vai abrir nessa tela. Se eu não colocar aquele código no abrir, ele vai abrir na tela vazia, né? Então, é importante essa informação. Daí aqui, evento carga list box. É esse cara aqui, ó. Tá? Tá bem organizado o código, tá bem fácil. Aqui você pode colocar mais algum código, digamos, na abertura da janela que você queira fazer. Então, daí você pode colocar código teu adicional ali. Nada impede. No carga list, ele vai fazer o quê? Ele vai aqui abrir uma sessão, is data wave sessão, e esse CL out, ele vem aqui lá do começo, aqui ó, select is client authentication manager, da onde que veio esses manager, localhost 4000. Tem lá no JSON, você pode fazer uma leitura do JSON e colocar aqui eles, né? Ou colocar fixo, como você achar melhor. Aqui, ó, nós olhando aqui um pouquinho para baixo, temos as classes aqui, ó, .NET, ó. Temos o system, tá? Como que coloca o system? Né? Vem aqui, botão direito, netuse, né? E dá um localizar aqui e procura por system, né?
Aqui, ó, System DLL, que é uma DLL do Windows, tá? Da plataforma.net. E daí aqui eu localizei onde está cada um dos arquivos do projeto, né? Adicionando com um sinalzinho de mais, vai atrás do arquivo, né? Pega a DLL, dá OK, tá? E ela aparece na listinha aqui. Dentro dela, daí tem todos os métodos aqui abertos, ó, tá? Então, está tudo aberto para vocês verem ou utilizarem recursos adicionais, né, de cada método, né, de cada classe aqui da DLL. Isso é uma DLL.net, tá? Beleza? Então, ela vem com todas as informações aí, tá? Então, é um trabalho, assim, bem grande, né? Prever todos os erros, todas as operações que podem ocorrer, tá? Que são as tipagens, né? Tá? O Marco já vai dar mais uma explicada nisso. Bom, colocou os carinha aqui, né? O Data Client, Data Wave Client, o Newton Software JSON, o Socket App Server Client e o System, a aplicação já está funcionando. É bem simples. Botão direito, use e adiciona. Adicionou, vai poder colocar o código que está aqui no global, né? Que é a primeira parte, esse aqui é o primeiro código a ser colocado, né? Então, esse aqui é a primeira fase, né? Fase 1, beleza? Daí, aqui, nós temos, ao abrir, ele não tem nada, o evento carga lista, e daí pode-se dizer que seria a fase 2, fase 3, fase 4, e assim por diante. Temos uma procedure, que daí tem os DWs, né, que nem eu tinha comentado com vocês, lá tem lá o HDD, HDelete, né, HModify. Então, a gente, em vez de ter o HDelete e o HDD, nós temos agora o DWADD, certo? Tá? Então, isso que mudou para utilizar o driver DataWave. Por quê? Se eu tivesse acesso a PCSoft e eles me abrissem, né, para deixar dentro do HDD, a gente colocaria. Mas, como é um produto externo da PCSoft, e a gente está fazendo, digamos, algo que é paralelo, então, deixamos o mais próximo dos comandos que vocês já estão acostumados, tá? Então, aqui, ó, no evento carga listing, ó, ele vai fazer uma sessão, né, que vem lá da global esse author, né, e aqui é null. O que é mesmo null, Marcos? Beleza, pessoal, voltei. Bom, como eu tinha falado, a gente trabalha com o conceito de sessão, né? Quando você passa null ali, ou você passa uma string escrito default, significa que lá na pasta conf, volta lá na pasta conf para mim, ó, inclusive responde a pergunta de alguém aí que fez, né? Sobre os databases. Pasta do server conf, né? Quando vocês passam null ali, pessoal, onde o Adriano falou lá no session, DataWave Session, você passa um null ali, ou passa uma string escrito default em minúsculo, significa que automaticamente ele vai selecionar o database.json. É a conexão primária do teu servidor, tá? Essa é a conexão primária do teu servidor. Você passa null ou passa escrito default, ele sabe que é esse database.json que é o arquivo de conexão primária, a conexão principal e ativa aí que você trabalha, que o seu sistema trabalha aí. E se eu quiser abrir se eu quiser acessar os outros arquivos, outros databases, em vez de passar null ou passar default, tá? Volta para lá no código lá pra gente, Adriano. Eu vou passar loja 2. Volta pro código lá pra gente lá dentro. Loja 2? Não, no código, não, aí a gente não vai mexer, a gente vai mexer lá no código no código INDEV. Isso aí, ó, tá vendo onde tá null aí, pessoal? Você pode passar uma string aí, ó, passa uma string aí, ó, passa string loja 2, uma string, abre aspas duplas aí.
Não, é loja 2. Pode escrever loja 2. Loja 2, pronto. Pronto. O que ele vai fazer? Vai chegar lá no DataWave, lá no servidor. O que ele vai fazer? Na pasta, ele vai selecionar o arquivo dbconfig _loja 2, que vai ter os dados de conexão lá para a sua loja 2. Seja ela qual for, seja o banco qual for. Tá, pessoal? E vocês conseguem abrir sessão na loja 1, na loja 2, na loja 0, na loja 3. Isso aqui é assim, dinamicamente. Tendo configurado os arquivos lá, é só passar aí o nome do ambiente que vocês querem acessar e ele te dá o acesso. Tá? Isso aí pode vir de parâmetro do seu sistema, pode vir configurável, pode vir de um combo box na tela, sei lá, uma tela de consulta de produtos, por exemplo, que vocês têm que consultar, tem um multiloja. Aí você tem o estoque da loja local e tem o estoque do depósito 2, por exemplo. Passou ali o loja 2, está configurado para acessar o depósito lá da loja 2, lá na outra filial, você consegue fazer a consulta de produtos muito fácil, só mudando o parâmetro. Vocês têm noção disso? Muito bacana, né? E aí depois, na linha 14, vocês dão o session.open, nesse momento abre-se a sessão lá no servidor e abre também a conexão com o banco que você selecionou aí. Depois você monta o SQL, o script SQL, tá? Que é o select normal, é um SQL normal, de qualquer banco. Um SQL padrão de banco, nada demais, tá? Na linha 28, a gente chama lá a procedure do Adriano, que é a DW Execute Query, passando a session, o SQL script, e se tiver, no caso a gente não tem, mas a gente pode passar parâmetro que iria onde está o null ali. Perfeito? Ele guarda isso num variante, e a partir daí ele trata esses dados. Pronto, você já tem os dados aí. Basicamente é isso, pessoal. Tá? Então aqui, ó. Gente. Quer mostrar funcionando já, Adriano? Pode rodar aí, vamos funcionar o programa. Eu acho que o pessoal tá doido para ver, ó. Já estamos com 8 participantes, ó. O pessoal quer ver o programa funcionando, rapaz. Tá. É que eu sou detalhista. Deixa eu o pessoal tá sofrendo com suspense aí, pessoal. Vai acabar o suspense, tá, pessoal? Dei 2 enter. Só porque você está com pressa. Então, aqui, ó, gente, ele está fazendo o table ADD, né? Alimentando a grid da tela, né? Então, aqui ele já veio, aqui, ó, por variante, né? Eu tenho uma variante, recebe o resultado que veio da execução no banco lá do Firebird, tá? Então, aqui já executou, tá? E já foi dado o RUM no banco, né? Beleza? E daí aqui, o que nós temos aqui abaixo já é, digamos assim, a leitura, né? Leitura do resultado. E a apresentação na tela. Tá? Então, aqui é o RUM do SQL, e aqui a leitura do que veio na variante, né? A leitura do resultado da variante e a apresentação no grid, né? Então, aqui eu faço um array count para saber quantas linhas que veio de resultado, né? Daí, com esse total aqui, ele é um total global, porque eu acabei usando ele em outro lugar, daí eu não preciso fazer de volta esse array count. E vou incrementando o x, colocando aqui, e cada loop que ele vai dando, e vai colocando uma linha nova na grid. Dou um table display para dar um refresh na tela, fecha a conexão com close, e dou um result do que veio da variante aqui, se caso precisar usar em outro lugar. Tá? Então, se caso usar esse comando para outra função, já estou pegando o resultado da variante para outro uso. Caso dê algum exception, vai dar o info do erro que deu aqui, tá? Vamos rodar, então. Senão, pessoal... Vai deixar aquele breakpoint ali? Aqui eu estou rodando sem breakpoint, só abrindo a aplicação. Ou tem breakpoint? Tem. Play. Tirar o pontinho aqui, ó. Aqui, ó, ele não tem ainda o valor, vou dar um
um rodar, né? Ele entrou na DW Execute Query, F7, né? Está chegando a SQL, e aqui ele deu... Será que aqui está parado? Não, né? Adriano, eu acho que seu código está em loop, viu? Oi? Seu código está um loop eterno, infinito. Você não botou nenhum break dentro do loop. Verifica aí. Não, não. Só um pouquinho. Deixa eu remover os breakpoints aqui. Não tem nada. No carga lista aqui, endereço. Servidor, eu só vou parar e ligar DevOps só por desencargo. Abre o seu loop aí, que você vai ver que tem um erro de lógica aí, pô. Uhum. Ele tá em loop. Ele não tem um break para finalizar o loop, ó. Não precisa. X++ vai ficar infinito? Claro que ele vai pegar... Ele repete só pelo total reg ali. O total reg é o máximo. Ah, sim, tudo bem, eu não tinha visto, não. Ele vai fazer aqui, vai rodar até terminar a quantidade de linha. Não tinha visto a linha de cima, não, desculpa. Patch Data Protection Column 0, linha 15. Adriano, Oi. volta no... Nossa, eu tô falando um tempão que eu esqueci que tava mudo meu microfone. Volta no arquivo gdpr.json lá, que você alterou lá. Parece que você não formatou corretamente ele lá. Faltou uma vírgula, alguma coisa assim. O JSON tá o GDPR, né? Eu errei alguma coisa aqui? Errou. Falta uma vírgula aí, ó. Você pode remover isso aí ou faltou uma vírgula aí entre um colchete e outro, tá vendo? Isso, aí, né? Isso aí. Tá. Desculpa. Vamos lá, de volta. Tá? Bom que tratou, né? Tá aí, abriu. Era uma vírgula que faltava, tá? Beleza? Então ele alimentou aqui, ó. Se nós for no Firebird, aqui é o Firebird, usando o Flame Robin. Dá um browse data aí também. Vamos lá, um browse data aqui, ó, browse data. E aqui estão os dados do Firebird. Tá? Para editar aqui, você se lembra como que é? Só dar 2 cliques? Eu acho que cara. Marca de tempo? Não. Limite. Faz um teste aí e clica naquele okzinho lá em cima lá, tá vendo? Tem um commit ali. Commit esse aí. Vê se ele... Aí roda esse select de novo e vê se ele... Aí, tá com Marcos Vinícius. Aqui na tela do Indev, tá só Marcos, né? Vou escrever aqui Marcos. Olha lá, já atualizou. Marcos Vinícius. Né? Mostra pra gente, Adriano, o log do servidor lá o console lá do servidor. Isso. A janelinha. Esse aí. Então, pessoal, o sistema de vocês está passando por aí. Tá vendo? Tudo isso aí dá para vocês verem o que o servidor está fazendo. Então, ele vai lá, ele abre a sessão, executa uma query, lê o dado inteiro da query, lê todo o result set da query e close session. Tá? Tudo isso aí é a aplicação que está comandando isso aí. Tá? Além disso, a gente tem suporte à transação, tem begin transaction, commit, rollback, tem suporte a isso também, tá? Tem essas chamadas prontas lá, tá tudo bonitinho. E vocês verem o tempo que demora para ele fazer essas execuções, e se vocês notarem, esse tempo está diminuindo.
gradativamente, tá vendo? Ó? O Open Session, tá vendo? Que ele demorava 15, agora ele demora 1 milissegundo, agora ele demora 0 milissegundo, entendeu? Então, a gente tem uma vantagem dessa plataforma, por ela ser .NET Core, que a aplicação ela vai se otimizando enquanto ela estiver sendo executada. Então, quanto mais vezes as mesmas funções, as mesmas rotinas dentro do binário lá do servidor forem chamadas, mais o runtime vai otimizando isso aí e vai tornando isso aí cada vez mais rápido. Né? Marcos, ela Sim. rodando como serviço, como eu vou ter acesso ao log? Nós vamos ter uma opção de log, vamos ter um arquivo de log que vai ser gerado. Beleza. Vamos ter lá na configuração um lugar lá no server que você vai dizer o caminho, o path do arquivo de log que você vai querer salvar. Aí você pode salvar em qualquer lugar que você quiser. Beleza. Nós pretendemos também colocar o log dos comandos executados, por quais os usuários, em quais horas, e os parâmetros que eles enviaram, tá? Isso aí para um diagnóstico de sistema, até para diagnóstico mesmo de sistema de vocês, de rotina e tal, eu acho que falta hoje isso nas ferramentas de mercado hoje, né? Pelo menos nas ferramentas que eu trabalho, eu sinto falta de um log para ver os comandos que foram submetidos para a base. É fundamental. Eu, nas ferramentas que eu uso hoje, as que não tenho, eu implemento. Até porque, para quem vai fazer sistema, por exemplo, que atenda a alguma especificação federal, isso é obrigado que tenha, né? Não tem como escapar. Essa aqui é a velocidade de uso. Tão rápido quanto o Hyperfile, na minha opinião, assim. Não vejo. Por que ele deu? Ele deu parece erro até mais leve do que o Hyperfile. Por que ele deu erro naquele insert ali, Adriano? Eu acho que foi a sequência, porque a gente está gerando a sequência manualmente, porque a gente não sabe como é que faz para criar uma sequência no Firebird para gerar automático, né? A gente fez um Zirigdum aqui para ele gerar automaticamente, e parece que é isso que está conflitando lá a primary key lá. A gente está passando uma primary key que já existe, né? POG, Adriano? Eu achei que tu não programava em POG, Adriano. Hã? Achei que tu não programava em POG. Eu fiz um POG aqui. Deixa eu ver aqui. O que mais fácil é POG. Mas um POG bem feitinho, né? Aqui, nós estamos fazendo esse GetSec, que daí ele está buscando... eu já sei. Aqui, para resolver o problema, seria não o count, e sim o max. Aqui, max, exatamente, max rapaz. E não count. Pronto. Pois Aí né? O Fabiano me intimou que eu fiz um POG e vamos corrigir o POG. Isso aí, faz o POG, mas faz bem feito. Olha lá. Fabiano. Que eu paguei um registro do meio, né? Então, daí ele contou a quantidade de registros, né? Diana@gmail.com, né? Ele diz aqui que o void na linha 2... tem um erro de SQL seu aí, ó. Token... erro de SQL. Inclusive, a ferramenta retorna para vocês, desenvolvedores, o erro de SQL. Todo erro que o banco retornar, ele retorna para vocês aí, tá, pessoal? Aqui eu tenho que dizer a coluna, né? A coluna ID, né? Max ID. Com certeza. Max ID, não asterisco, né? Bacana. Vamos lá. É bom que dá o erro, que daí a gente já vai ver. Eu não sou perfeito. Fabiano do que? Costa. Telefone. Fabiano. Arroba. Né? Endereço, Rua das Camélias. Gravar. Gravou. Né? Lá, Fabiano está lá gravado. Vamos ver lá no Firebird, né? No client dele. Né? Tá lá, Fabiano, registro 7, né? Porque eu paguei o 3, né? Tinha um 3 que era o M, e daí, se só contar, não dá certo, tem que ser o max mais 1, né? Foi um erro, né? Tá resolvido lá.
né? Então, E o alterar... melhor de tudo é que a gente fez isso em menos de um segundo, né, pessoal? Ó, Em menos de um segundo. é, Eu não sei nem como é que ó. a versão ODBC, eu nem cheguei a ver como é que o pessoal falava que demorava bem, né? Não, tá, digamos assim, tá muito leve. Assim, a operação, fantástica. Mandou, fez. Né? Aqui, ó, vamos filtrar. Fabinho, ó, já trouxe. Ju, trouxe. Bem bacana, né, cara? Bem rápido Aí, esse troço. exportar. Ó, gerou um JSON, aí joga onde quiser. Né? Então, a parte do Windev está toda operacional, né? De inclusão, alteração, né? Então, aqui nós vimos o carga list box, né? Que daí é o quê? Abre sessão, né? Passa aqui no caso, ele entende como default, que é a base local, lá de acordo com os JSON, o SQL que você precisa, zera a grid, executa o SQL, né? Se caso precisar passar parâmetros, digamos, eu quero filtrar, né? Daí aqui ele faz o loop, né? Que aqui ele começa e termina aqui, né? Então, que é o início, o in, e aqui é o fim da leitura do grid, né? Daí fecha sempre a sessão, e aqui eu peguei o resultado do array que está vindo da variante e jogando como result, tá? Eu acabei usando isso para outra coisa dentro do código. Daí o editar, o que tem no código editar? Então a ação é alterar, ou editar, como você chama melhor. Se não marcou nada, -1, então retorno, né? Ele não vai dar clique. Se ele... Aí aqui ainda podemos colocar aqui como 0, né? Vamos para forçar e não vai acontecer nada, né? Se ele for maior que 0, né? Então aqui abrimos uma exception para enxergar os erros que está dando no banco, né? Que é importante. Aqui abrimos a sessão. Essa sessão aqui é de editar. Eu posso chamar cada sessão com nome, ó. Sessão editar, né? Então aqui copio, colo, vamos salvar, colo aqui também e colo aqui também, né? Então, lembrando também, desculpa te cortar, Adriano, vocês podem executar mais de um comando, mais de uma query, mais de um insert dentro da mesma sessão. Aí, por exemplo, a gente está fazendo uma sessão com um comando e fechando a sessão. Mas também dá para rodar vários queries, vários inserts na mesma sessão, na mesma CL session editar, por exemplo. Você pode rodar insert, update, delete, e depois fechar a sessão. Igual conexão com o banco mesmo. Você abre a conexão, roda os comandos e fecha a conexão. Aqui é o RUM, né? Então aqui está fazendo o RUM do banco, né? RUM banco. Aqui é a passagem de parâmetro, né? Tá? Então ele tem uma struct, né, do tipo lista, né, uma table struct, com nome, valor, e daí aqui eu estou passando o ID, que vai ser substituído aqui, tá? Daí esse carinha que interpreta essa informação que está vindo aqui como argumento, né, como parâmetro, e o SQL aqui está ali para cima, ó. O SQL que está aqui vem para cá, os parâmetros vêm para cá, né? A seção que está lá em cima, né, vem aqui, e retorna o array, né, a variante. Daí aqui eu pego os valores que chegaram do registro. Como é só um registro, né, que está vindo, né, porque é um select único de um camarada ali, então ele trouxe o valor como array de 1. Isso aqui, ó, se você pôr um ponto de debug, ó, você vai perceber como que ele vem. Ó. Vamos lá. Ó, vamos pegar o Fabiano como teste.
Cliquei 2 vezes, então aqui, ó, tá abrindo aqui parece que tá vindo vazio, né? Mas não é vazio, né? Você me explicou, né? Que ele tá como instanciado, né, Marcos? Oi, Adriano? Aqui ele é um objeto, né? Por isso que ele vem... A gente parece que ele é vazio, mas não é, né? Ele tá Não, ele é um instanciado, objeto mesmo, ele é um né? objeto com Então aqui é um conexão e objeto tudo que está sendo mais. mandado. Então colocou aqui, não aparece que ele tem nada, mas ele tem, é um objeto. Tá? Daí aqui é a estrutura, né, do script, né? Se eu pegar aqui, arrastar para cá, até tá aqui, ó, ele. Ó, tá aqui o SQL, beleza? E aqui está os parâmetros, ó. Se eu arrastar, clicar 2 vezes, ó. Então, ARR parâmetros, ID1, aqui é o nome do parâmetro, é @ID, e o valor que eu quero é o registro 7, né? Entendeu, Fabiano? Esse é o número 7. Daí executou. Não sendo 24, tá tranquilo. Beleza. Aqui entrou no loop, tá? Daí ele está lendo os parâmetros que vieram no loop, tá? Daí aqui ele faz um data wave client wQuery result dynamic, que é o resultado, e ele vai pegar, ler o que chegou o resultado, ele transforma daí em JSON, bufferiza isso, e esse buffer eu transformo em JSON variante, que daí é o result, tá? Se nós for verificar essa variante aqui, né, essa TL nossa, hein? Então aqui, ó, variante, cubo 1, ele trouxe lá o ID, o nome, o telefone, o e-mail e o endereço, tá? Então é um variante member 1, né? Então, dessa forma, se tivesse mais registros, teria mais cubinhos. Cada cubinho seria um registro do banco de dados, tá? Eu quero acessar o registro do cubo 2. Então, daí aqui, não seria 1, seria 2, 3, e assim por diante, tá? Avançou. Ó. Então, aqui, ó, variante list. Ó, puxou para cá. O array, né? Olha lá. De variante virou array, ó. Chegou os valores, né? Ele é um variante também, né? É um var de variante. E daí eu pego esse var list com o 1, né? Porque só tem um cubo, e pego os valores de cada um e atribuo para os campos que estão na tela. Lá no os comandos lá do InDev, ele se equivale àquele negócio lá da string to file, tá? String to file, aqui nós não vamos ter. Mas o funcionamento é similar ao string to file, entenderam? Ah, então, eu estou fazendo um file to screen, né, no caso. File to screen seria isso. No caso do nosso projeto, nós temos que fazer setado, tá? Porque vem a variante e daí para fazer um file to screen não conseguimos fazer igualzinho da PreciSoft. Os caras são bons, né? E daí aqui ele muda para a camada 2 e aqui vai fechar a sessão ou vai dar o exception do erro, né? Vou dar um play. Ó. E ele abriu ali a tela do cadastro do Fabiano. Devo gravar. Ó, Rafael. Dá um play. Apareceu o Rafael. Tudo muito rápido, na minha opinião. Assim, bem legal. Tá? Então, isso foi na questão do editar. Beleza? Vamos ver como que é a parte do insert e do update, né? Vou puxar esses parâmetros aqui, que eu abri um monte de janela. Só um pouquinho. Então, editar, legal, né? Então, a gente viu o código aqui, né? Vimos o carga, vamos para o excluir. Vamos na sequência aqui. Então, o cara clicou 2 vezes, ou clicou uma vez, e daí clicou no botão excluir. Então, ele vai verificar se ele clicou em alguma coisa na tela. Se ele não clicou, então o ID é 0, tá? Se ele clicou, então o ID tem que ser maior que 0, porque tem esse seleciona registro que capta qual registro foi clicado, né? Então, se ele é maior que 0 e o registro é maior que 0, então deseja excluir, né?
Então, daí ele vai fazer também, de novo, aqui um exception, win, onde ele vai pegar, fazer o parâmetro. Eu quero que filtre pelo ID, né? Eu vou mandar esse parâmetrozinho aqui lá para o comando do dw-delete, que vai fazer a exclusão. Aqui eu mando o nome da tabela, aqui eu mando o script, tá? E aqui eu mando o array que está sendo montado aqui de parâmetro. Então, aqui eu mando o script montado, tá? Aqui, no caso, o delete. E aqui eu estou mandando os parâmetros de filtragem. No caso aqui é só um, mas poderia mandar mais informações. E ele vai dar que excluiu com sucesso e vai atualizar a tela com a informação. Caso contrário, vai dar o exception do erro. Caso dê tudo certo, ele vai dar 0 e vai atualizar a lista do grid, relendo ela e preenchendo ela com os registros atuais, né? Então, ele vai plotar de volta os dados. Esse é o excluir. Debaixo lá do botão, né, dos botões que tem aqui na tela, não tem nada de código. Ó. Se vir aqui no código, você tem que abrir o template. Então, aqui é o botão direito. Nesse botão aqui, excluir, botão direito, Open Template, tá? Então, aqui tem, vamos lá para o botão excluir, Open Control Templates, excluir, tá aqui. Então, botão direito, code. Debaixo de cada botão que a gente criou, que é para essa tela, ó, nós temos alterar, barra de título, excluir, exportar, gravar, incluir, voltar. Só tem uma linha de código. Só que essa uma linha de código, ela não tem nada por baixo dela. Ó. Se você der um F2, ela só tem esse nome, mais nada. É o botão e esse nome. E virou um control template. Né? Se eu fizer aqui um new control template, pegar aqui um branco, der um OK, né? Jogar qualquer controle do WinDev, né? Digamos, eu vou colocar aqui um botão. Coloquei lá um botão, deixei ele bem certinho aqui no tamanho, né? E aqui debaixo dele eu coloco o evento. Apagar tudo. Apagar tudo, né? E vou dar um salvar. Note que ele vai pedir um nome para esse template. Eu vou colocar aqui apagar tudo, certo? Vou dar OK. E ele vai ficar estranho aqui, ó. Ele vai ficar um verdinho, mas com um sublinhado, ó. Né? Eu venho aqui e desablo o warning, tá? Só isso. Vamos salvar, sumiu o warning. E daí, se eu quiser usar esse botão no meu projeto lá, né, o apagar tudo, eu abro a janela, arrasto o apagar tudo, coloco ele no lugar que eu achar melhor, soltei ele lá, certo? Como ele é template, e eu atualizar a mensagem aqui, tá? Excluir, vamos colocar aqui, excluir tudo. Excluir tudo. Né? E clicar nessa rodinha aqui em cima, nesse atualizar, ele vai lá naquela janela que eu coloquei, em todas elas, vai corrigir o texto. Tá? Isso é recurso do próprio WinDev. Daí aqui, ó, chegou, ó lá, tá excluir tudo. Só que o excluir tudo, por baixo dele não tem nada. Ele tem aqui, ó, fica tudo assim, ó, execute ancestor, né? Não tem aquela palavrinha lá que é o excluir tudo. Então, daí eu faço o quê? Eu crio o evento aqui na janela, evento, underline, apagar tudo, né? Apagar tudo. E daí, aqui eu posso colocar um inf, tá? Então, é assim que foi feita a janela do exemplo aí para vocês, né? Então, vamos dar um stop, vamos dar um go. Então, se eu clicar lá no apagar tudo, ele vai dizer 1. Ó, cliquei no excluir tudo, ó, 1. Tá? Então, esses botões, o grid, né, eles são baseados em template control, porque daí eu não tenho programação aqui na tela. Eu só tenho só uma chamadinha. E daí os eventos eu deixei todos eles aqui tratados. Se eu vim aqui, ó,
no grid, botão direito, code, né? Tem aqui um código que deixa cinza o botão de ação, né? Um grupo que foi criado, aqui ativa ele, né? No caso, não tem registro. Se tem registro, ativa. Se não tem registro, bloqueia em Grayet. Aqui, ó, selecionar registro. O que ele faz? No selecionar linha e no clique com o botão esquerdo do mouse, um clique, e aqui com 2 cliques também ocorre, mas daí ele faz, quando dá 2 cliques, a edição do registro, tá? Então, é uma função dentro de outra função, né? Então, nesse aqui, ó, F2, ele tem lá GND igual a 0, né? Daí aqui ele está em ONX, ISO 8 bytes, int, table info, XY, o nome da grid, o número da linha clicada com o mouse, né? Pego a posição da linha clicada. Se a posição for maior que 0 e o table grid for maior que 0, então daí ele pode entrar aqui. Se não fizer isso, ele vai dar um erro, tá? Se for falso, né, o grid vazio e clicar, ele vai dar negativo, né, aqui dentro, e isso vai dar um erro e vai fechar a aplicação. Então, é só para evitar um exception. Então, daí aqui eu tenho o table grid, na linha 1, eu quero o código que é daquele registro. E guardo aqui e uso daí para essa outra função, que é o selecionar registro. Se o ID for maior que 0, então daí vai fazer o que tem debaixo do botão alterar, né, no caso editar, que vai fazer daí aquela parte da edição que nós já vimos, tá? Que vai fazer um rumo no banco, que vai setar os valores, que vai mudar para a camada 2 e vai fechar a sessão. Alguma dúvida aqui do editar e do excluir? Pessoal, só para dizer aí, obrigado, eu tenho um compromisso agora às 20 horas, preciso sair, tá? Mas, Adriana, amanhã a gente conversa, eu vou ser parceiro de vocês, eu quero um produto desse para mim, tá? E aí amanhã a gente agita, tá bom? Ok, e o que achou do resultado do projeto? Não, para mim tá muito bom, para mim atende 100% do que eu preciso. O que você precisava. Só preciso do Oracle depois. Mas tá aí, tranquilo, estou ficando pronto em 10 dias, me atende tranquilão, tá bom? Uma boa noite para todo mundo aí, obrigado pela paciência aí, tá? Muito obrigado, boa noite. Valeu, abraço, tchau. Bom, do fechar, aqui, ele muda para a camada 1, ele volta para a camada 1 e zera as variáveis, tá? Então, não tem nada de mais. O filtrar já usa o nosso componente, né? Então, chega o valor que o cara está digitando, abre a sessão, abre ela, né? Informa os valores da sessão que vai ser usada, informa o SQL, né? Usando o like aqui, dá o table grid, limpa o table grid, deixa ele zerado, alimenta os parâmetros e executa aqui a query. Né? Então, aqui ele faz o execute query, né? Ele vai fazer o run. Adriano. Diga. Eu também vou precisar dar uma saída agora perto das 8 horas. Tá. Mais alguma coisa que a gente pode estar falando sobre o componente em si. Eu queria demonstrar uma coisa antes de eu sair, que eu vou precisar dar uma saída também. Tem uma query logo aí em cima aí, não tem um SQL, uma string SQL aí? Sim. Faz o seguinte para mim, copia esse SQL todo, tá? Copia esse SQL todo e cria um arquivo lá naquela pastinha named queries lá pra gente lá, chamado buscacontato.sql. Lá no DataWave named queries. Seria o turbocharge, né? Não. Nesse caso, a gente vai deixar a query no servidor. Pessoal, a gente tem um recurso também que chama turbocharge, tá? Esse recurso, o que ele faz? Ele permite que você faça inserts, updates, deletes de muitos registros de uma vez só, tá? Só que ele não vai fazer isso de forma sequencial. Imagine que eu tenho 1000 registros para inserir na minha base aí, tá? Uma carga, uma super carga de 1000, 2000, 3000 registros para fazer na minha base. O que o turbocharge vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é verificar quantos núcleos de CPU tem o servidor que está rodando. Tem um quad-core.
que ele vai fazer? Ele vai dividir esses 1000 inserts em 4 tarefas paralelas, isso no servidor, tá? Sua aplicação não lida com isso, sua aplicação é transparente. No servidor, ele vai pegar esses 1000 registros e vai dividir em 4, que vai dar 250 inserções cada um. O que ele vai fazer? Ele vai abrir 4 threads, porque sua CPU tem 4 núcleos, ele vai abrir 4 threads. Cada thread vai ter uma transação e uma conexão totalmente isolada, e essas 4 threads vão inserir simultaneamente 250 registros, tá? Então, nos testes que a gente fez aqui de laboratório aqui, a gente conseguiu reduzir por mais da metade do tempo que a gente levaria para inserir os 1000 registros de forma convencional, né? Abrir uma conexão, mandar lá os inserts, 1000 registros, dar o commit na transação e fechar a conexão, ou seja, com uma única conexão, com um único processo, a gente demoraria, vamos pôr aí, 300 milissegundos, usando o nosso recurso turbocharge, que ele vai pegar esses 1000 inserts, vai dividir em 4 tarefas, 4 transações, e vai inserir as 250 simultaneamente nas 4, a gente conseguiu chegar a resultados incríveis aí de 140 milissegundos, 120 milissegundos, 110 milissegundos, tá? E descendo, sempre descendo, tá? Então, você consegue fazer manipulação massiva de dados aí no seu banco de dados em tempo recorde, coisa que nem o driver nativo que a gente usa o driver nativo do banco, nem o driver nativo tem esse recurso. Nós fizemos isso, beleza? Agora, Adriano, na sua query SQL, em vez de você passar o SQL, você vai passar o arroba, o nome do arquivo que você criou lá. Só. Aqui. Em vez de ter esse SQL todo aí, você vai ter arroba, o nomezinho lá que você criou lá. Sem a extensão, tá? Tá, eu vou fazer assim, só para não perder. Não, pode ser, pode copiar, pode comentar esse código comentar, aí. Se quiser. Para ficar bonitinho. E vou colar de volta, e daí aqui eu vou colocar o nome do arquivo, né? Sim. Tá. Daí alguém precisar... a folga de vocês. Após a inserção de um registro, eu consigo... Tem alguma forma de eu pegar esse ID automaticamente ou eu tenho que fazer uma leitura do banco? No caso é via leitura do banco. No momento, via leitura do banco. O nome do arquivo que eu pus foi busca_contatos.sql. Perfeito. Daí aqui, busca_contatos.sql. Não, é sem o ponto SQL, tá? Posso tirar? Tá. Pode tirar o ponto SQL, só @busca_contatos. Pode dizer. Legal que isso aqui daí, pessoal, não vai estar rodando na rede. Esse código aqui, se alguém snifar a rede, isso aqui é invisível, porque não está trafegando o nome os códigos SQL, porque vai buscar pelo arquivo que está lá no servidor. Posso executar? E a partir da camada cliente não tem como você saber o que está escrito lá, né? Exatamente. Isso que é o mais bacana. Isso é uma segurança muito legal. E após executar, tudo funciona normalmente. Viu que bacana, pessoal? É o busca, então vamos lá buscar Marcos. Opa, deixa eu ver. Selecionado. Acho que a consulta que ele faz na busca é até outra, né? Será que é a mesma? Busca... Eu vou colocar um pontinho aqui para ver se é aqui. Vamos rodar. De qualquer forma, ele continuar assim, você reinicia o servidor, que eu não sei se pode ser alguma coisa lá, né? Então talvez eu coloquei depois, ele não deu ainda o arquivo. Então aqui dentro do script ficou @busca_contatos. Tá? Vai disparar. E não executa. Tá. Dá então, um restart no servidor lá. Né? Aqui vamos dar um fechar. Provavelmente ele só lê no início. Isso aí é algum detalhe que a gente vai ver aí. A gente pode daí, digamos assim, se ele achar algum arquivo novo na pasta, ele rebuta. A gente vai
A gente vai refinar esses detalhezinhos. É por isso que a gente está dando essa segurada aí, tá, pessoal? No prazo aí, que a gente está refinando ainda esses ajustezinhos aí, Mas eu acho que é isso. Pelo código, eu acho que falta, quando cria um arquivo novo, ele referencia o tá. arquivo que está lá no diretório a mais, né? Vamos ver algum detalhe aí, se não é alguma coisa, mas a gente vai... A princípio é isso aí, entendeu? Você pega a sua query e joga lá no servidor, e aí você vai conseguir executar ela por lá. Pode ser algum detalhe que a gente não passou desapercebido aí? Eu vou tirar o ponto, porque daí eu vou... pode ir. Se ele continuar dando aí... Ele continua estourando aí, né? Pode ser algum detalhe que a gente... Pode estar revertendo aí o seu código, pode ser alguma coisa que a gente vacilou lá para fazer. Mas, basicamente, pessoal, é isso aí mesmo, tá? Você vai pegar a sua query e vai jogar lá no servidor, no arquivo, vai apontar ele lá no arroba, o nome do arquivo, e ele vai executar a query aí para você. Beleza? Basicamente é isso aí. O gravar, ele ficou assim, ó. Então, SQL script, né? Aqui está pegando qual o número máximo. Até passaram ali no bate-papo, Marcos, alguém foi uma alma boa aqui, caridosa, que mandou como fazer o autoincremento, para pegar o autoincremento. Vou te mandar ali no bate-papo do WhatsApp aí para você. Cadê você, Marco velho, tá aqui. Tá lá o código. Tá? Daí aqui, ó, então ele está pegando o número maior, passando os parâmetros, daí abrindo a exceção. Se for inclusão, ele vai passar os valores, né? Vai fazer o insert, ó, porque é feito o insert, vai fazer o DWADD, que vai ser na tabela tal, com o script tal, com os parâmetros tal. E vai dar que gravou com sucesso. Caso seja alteração, vai passar o ID que está na tela, né? Aqui é o ID que está na tela, aqui é o ID que ele obteve quando fez isso aqui, tá? Então, aqui é quando está criando um novo ID, aqui quando já existe. Passou o update, executou o DW modify, passando o nome da tabela, o script, os parâmetros, e se retornou true, gravou com sucesso. Daí ele vai fazer a carga do list box e vai atualizar a tela e vai voltar para a camada 1, tá? E vai zerar as variáveis que foram utilizadas. Eu incluir aqui, não tem nada de código praticamente, ele só zera a variável é incluir, exceto esse aqui até nem vai usar, tá? Esse aqui nem vai usar. Aqui muda para a camada 2 e limpa os campos, né? Então eu tenho um grupo, né, chamado GR Fields value igual vazio. Então, aqui, ó, na camada 2, eu tenho esses objetos aqui, foram selecionados assim, clicado com o botão direito, vindo aqui em grupo, e gerado associado eles a um novo grupo, GR Fields. Então, em vez de pegar zero nome, zero telefone, zero e-mail, né, eu zero o grupo. Então, aqui no incluir, com uma linha eu zero todos os campos, tá? Então, para limpar os campos, só isso aqui. Para mudar de camada, né, para camada 2, então é o nome da janela com o plano 2. Daí, exportar registro, né? Ele vai pegar o nome da tabela, o nome do arquivo JSON que vai ser, vai fazer a carga, jogando o resultado dela aqui, ó, a mesma variável aqui de carga do list, eu jogo para um JSON, que daí eu salvo em buffer e abro o bloco de notas. E aqui a parte do registro botão, se o ID for maior que 0, vai alterar, e se for um clique no grid, vai pegar a posição clicada do ID único da tabela. Aqui para baixo, daí tem queries, né? Tem um query de insert, mas não usamos nesse projeto. Classes também não usamos. Aqui procedures, aqui nós temos as procedures globais, onde tem lá o DWADD, o config conexão, certo? O DW delete, tá? E daí vocês podem
melhorar o código à vontade. É tudo código aberto, tá? No caso do exemplo, está tudo aqui. Até tem exemplo aqui com Begin Transaction, tá? Que a gente fez os testes, tá? Exemplo de query básica, exemplo com turbocharge, que daí o que muda? Vai ter essa linha aqui a mais, né? Vai fechar a conexão, né? Vai fechar aqui a execução do turbocharge, execução ativa, insert update delete, tá? Beleza? Da minha parte seria isso, tá, pessoal? Daí quem adquirir vai ter acesso ao fonte do exemplo, né? O script do Firebird e as DLLs e o server, tá? Daí no site lá da WX Soluções tem para vocês adquirirem pelo PayPal, que daí vocês podem dividir até em 12 vezes. Ou podem fazer daí depósito na conta bancária nossa, e daí a gente já faz a entrega dos objetos aí para vocês. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? A gente vai acertar alguns detalhezinhos que a gente está pendente aí antes de liberar a versão final aí para vocês com o instalador. Vai ter o download do instalador em breve aí no site, tá? Vai poder baixar lá o DataWave, instalar. Vamos colocar aqui mais ou menos embaixo. Exatamente, vai ter em algum lugar do site aí, tá? Pessoal, algumas coisas que tem além do que nós não podemos demonstrar aqui. O nosso servidor aí também vai ter uma API HTTP, uma web API de dados, tá? No qual vocês conseguem reaproveitar todas as chamadas, todo o seu banco para uma aplicação móvel, tá? Para uma aplicação web, para fazer um aplicativo de comanda móvel para entregar para o teu cliente, para fazer um aplicativo de consulta de dados rápida, onde você vai ter acesso a uma API da web. Nós vamos fornecer também um cliente JavaScript com as funções, as functions para você chamar. A mesma função que você está vendo aí no WinDev, vai ter lá o Open Session. Você também vai conseguir abrir transação a partir do seu JavaScript na sua página web. Ó, que bacana. Então, você vai ter lá um aplicativo web seu, tá? Uma página web. Você vai conseguir abrir transação e fechar transação, e dar commit, dar rollback. Todo o controle de banco de dados você vai conseguir fazer a partir do nosso cliente JavaScript. Nós já vamos entregar para vocês. Vai estar na mão, é só colocar o JavaScript, chamar as funçãozinhas e está funcionando. Coloca ali um template de HTML, mexe ali e aqui e ali, e basicamente acho que você vai conseguir vai conseguir combinar do seu cliente pedir para você um aplicativo de manhã e vocês conseguirem entregar aí à tarde, no outro dia. Aí. Aproveitando, porque vocês têm um aproveito todo do banco, né? Vocês conseguem aproveitar o banco inteiro, não precisa criar um outro banco, criar uma outra tabela, só porque o aplicativo móvel pede, entendeu? Inclusive, a mesma query que você roda no seu sistema desktop, você vai poder reaproveitar as mesmas numa aplicação web, tá? Esse mesmo servidor que vocês estão vendo também vai ter ele já tem isso, ele tem um servidor HTTP para vocês hospedarem aplicativos PWA, aquelas Progressive Web Apps, né? Aqueles aplicativos web que parecem aplicativos nativos. Nós conseguimos rodar isso aí também. Então, vocês vão conseguir hospedar. Na pasta do servidor vai ter uma pasta lá www.root, que é onde vocês vão colocar os arquivos lá, HTML, CSS, que é a aplicação de vocês precisarem, e aí vocês vão acessar esse servidor web a partir da porta 5000, vai poder acessar do navegador, do dispositivo móvel, do tablet, do smartphone, tá? Isso aí hoje a gente não vai conseguir demonstrar, tá? Mas vai chegar na versão final de vocês já vão ter funcionando isso aí, claro, de acordo com a licença contratada, né? E vocês vão poder estar fazendo uso aí desses recursos aí, tá? Nós vamos ter o servidor também tem suporte a extensões, a plugins, tá? Plugins. Nós vamos oferecer um SDK, uma espécie de SDK, no qual vocês conseguem, através da linguagem C#, tá? Implementar recursos para esse servidor, para vocês estenderem as funcionalidades deste servidor. Então, vocês conseguem até criar módulos adicionais do sistema de vocês que executam dentro desse ambiente de servidor, dentro dessa interface de servidor aí, dentro desse processo de servidor. Então, você consegue, por exemplo, gerar um SPED lado a lado ali com o servidor DataWave, por exemplo.
Você consegue tirar essa carga do seu sistema de gerar um arquivo SPED, por exemplo, um Sintegra, né? Dependendo da empresa, tem que deixar de madrugada gerando, né? Então, você consegue ter esses processos aí através de extensões no nosso servidor. Você vai conseguir estender qualquer função, você consegue adicionar recurso, interceptar requisição, colocar tarefa agendada, e fazer muita coisa aí, tá? Claro, infelizmente, via programação C#, né? Porque o servidor é escrito em .NET, mas aí quem se sentir à vontade pode estar customizando o seu servidor tranquilamente. Nós vamos oferecer algumas extensões também, uma delas é o nosso backup, né? Um plugin para backup automatizado de banco, tá? Então, isso para qualquer banco, Firebird, SQL, MySQL e whatever, tá? Ele vai automatizar esse backup do banco. Você vai definir que você quer executar de 2 em 2 dias, de 1 em 1 dia, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 horas. Você pode definir o tempo lá, ele vai lá e roda o backup para você. Você consegue salvar em até 5 paths físicos e colocar um servidor FTP, tá? 5 paths físicos de máquina, né? Caminhos físicos aí de disco, de partição, de HD, e um caminho FTP, para vocês subirem esse backup para o FTP de vocês. Isso é automatizado, tá? Nós vamos ter também um outro plugin que é para manutenção de índice, rotina de manutenção geral aí no banco de vocês. Compilação de índice, parcelamento de tabela, verificar integridade de dados, verificar duplicidade de dados. Vocês vão conseguir fazer isso aí também, automatizar isso com um plugin que nós vamos ter também para fazer a manutenção aí, a manutenção rotineira aí dessa base de dados de vocês aí. Beleza? Uma coisa, Marcos, a questão do licenciamento, como que vai funcionar? Tá, licenciamento. Nós vamos ter o serial, tá? Nós vamos estar liberando os seriais. Por enquanto, vai ser o Adriano que vai liberar os seriais para vocês aí, mas em breve vocês vão ter um acesso, um portal de vocês no site lá da WX Soluções. Vocês vão entrar com e-mail e senha, e vocês mesmos vão conseguir gerar os seriais dos clientes de vocês, para poder ativar no cliente de vocês. Vocês vão ter total controle das instalações que são usadas. Vocês podem desativar, ou ativar, ou bloquear as instalações dos clientes de vocês mesmos fazendo lá no site da WX Soluções, tá? Um detalhe da questão do licenciamento: o licenciamento vai ser por software house, tá? Por software house, beleza? Isso. É um serial, a software house são N seriais para aquela software house, para ela distribuir para o cliente delas lá, para o cliente de vocês, no caso, né? O que não pode ocorrer de uma software house passar para outra software house. E daí estaria ocorrendo algo errado, né? Fora do contrato. E certamente o servidor vai te bloquear. Certamente o servidor não vai subir. Tá. Perfeito? Alguma pergunta a mais, pessoal? Pessoal, estou de saída. Tem mais alguma dúvida? Essa vai disponibilizar, tem data aí que vai disponibilizar isso já, essa situação? Então, para terminar esses ajustes nossos aqui, que a gente precisa fazer, alguns ajustes, algumas correções, eu estava pensando no dia 30, pode ser, Adriano? Isso, dia 30 a gente fecha tudo. Eu acho que ali que a gente percebeu quando troca o arquivo, ou coloca um arquivo novo lá, ele não entende. Tem esse detalhezinho, alguns detalhes que eu e o Adriano vimos hoje aí, né? Hoje de tarde aí, que a gente estava implementando, algumas questões que vai faltar, né? Coisas que seriam interessantes ter, outras coisas que não estão funcionando como a gente esperava, a gente vai estar corrigindo isso aí, e em breve vai ter, assim possível, vai ter o download aí da solução no site da WX, tá? Vai ser um setup bem tranquilo, tá, pessoal? Next, finish, para instalar. Isso, daí na questão do licenciamento, um serial e um contrato, que daí vocês vão mandar daí para a gente assinar, né, de termo de sigilo e tal, para não repasse para outra software house. E no mais é isso. Tudo bem? Bom, então ficamos assim? Beleza, maravilha. Tá bom. E a velocidade ficou legal, o que vocês acharam? Ficou bem bacana, bem interessante. Ficou bacana? Show.
Então, tá até dia 31, né, Marcos? Finaliza. Isso, 31, beleza. e daí, dia 1º já começa as vendas. Beleza, pessoal? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês aí, tá? Vou me despedindo por aqui e vou indo nessa aí. Abraço todo mundo aí. E Valeu, Obrigado. aí vamos estar trabalhando junto aí. Beleza? Boa noite, parabéns, viu? Produto muito interessante. Vai ficar Legal. bacana. Ó, contamos com a ajuda de vocês, hein, para melhorar ele mais ainda. Toda sugestão Claro é que o bem-vinda. produto pode melhorar, né? Vai depender de vocês, né? Dar um Não, feedback pra nós gente. vamos atualizar. melhorando o produto. Vai ter atualização, tá, pessoal? Vamos deixar vocês na mão, não. Vai ter atualização constante aí. Ah, e o suporte durante um ano, né? Gratuito. Ah, sim. Tá? Pessoal, Daí, só para isso, tá? Ele falou uma coisa interessante aí. Nós vamos oferecer suporte e atualização por um ano, tá? Depois de um ano, o meu DataWave vai parar de funcionar, Marcos? Não, seu sistema vai continuar funcionando tranquilamente. Nós vamos oferecer suporte também através de fórum, tá? Vamos ter o fórum lá com suporte, você vai poder abrir lá um ticket e ter o suporte lá, mas você deixa de ter incluso as atualizações incrementais, né? E o suporte mais dedicado aí com a PC com a WX Soluções, né? Você vai ter o suporte lá com a base de conhecimento. Vamos montar uma base de conhecimento, você vai poder navegar por lá, você não paga nada por isso. Mas o suporte dedicado, você pode passar a mão no telefone e ligar lá para a gente vai te atender, vamos conectar no seu cliente, vamos conectar na sua máquina, você vai ter por isso aí, por um ano, com essas atualizações gratuitas. Passou um ano, para de funcionar? Não, continua funcionando normalmente. O sistema, o PDV vai funcionar, o retaguarda vai funcionar, o back-office, o busca-preço, vai continuar funcionando tudo. Beleza? A gente não vai cortar o acesso aos dados do cliente de vocês. Perfeito? Isso aí a gente não vai fazer nunca. É só questão de, digamos assim, quantidade de atendimentos, né? Tipo, eu fiz um outro sistema, eu preciso de uma ajuda no SQL para funcionar com o produto, né? Então, durante um ano tá pago, né? Daí, depois disso, cobra-se a hora técnica, né? Exato. Acho que justo. E também vai ter a base de conhecimento, né? Então, vai ter muito erro lá, erro em solução, a base de conhecimento, que ali com 5 minutos você resolve ali. Dá um Ctrl F ali e já acha rapidinho. Pessoal, então eu vou despedindo aí. Abraço para todo mundo. Boa noite. E tô chegando lá. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite.